Oi, gente, bom dia, tudo bom com vocês? Tô aqui para começar a apresentação do nosso grupo. Meu grupo ficou com a seleção de conteúdos, então a gente vai tentar explicar para vocês um pouquinho de como que é a seleção de conteúdos da BNCC de História no Ensino Fundamental 2 e no Ensino Médio. Então, para começar essa análise, a gente buscou falar da lógica dos conteúdos. Então, vou falar aqui da organização temporal. Esses conteúdos, como que eles são organizados? Eles são selecionados. Essa seleção tem uma certa linearidade, uma simultaneidade, elas relacionam o passado e presente. Então, para buscar entender, primeiro a gente vai ter que entender o que é uma organização temporal. Então, a gente tem aqui que uma organização temporal é a capacidade de situar em qual tempo está. Está à frente ou atrás de quê? Veio antes ou depois de quais acontecimentos? É saber onde está situado. Se está próximo ou longe de um respectivo objeto, pessoa ou acontecimento. Então, na BNCC está exposto que é necessário para ensino de história saber comparar como é hoje e como era antes. Saber localizar momentos, lugares, períodos em que determinados acontecimentos ocorreram. O indivíduo, com o ensino de história, poderá conhecer mais de si próprio e do espaço no qual ele está. Continuando aqui, gente, só um minutinho, vou tentar mudar o slide aqui. Então, lá como uma das competências na BNCC, a gente tem que analisar os processos políticos, econômicos, sociais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial, em diferentes tempos, a partir de procedimentos epistemológicos e científicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente com relação a esses processos e as possíveis relações entre eles. Então, né, gente, quando a gente vai lá estudar história, esses conteúdos eles têm que ser selecionados de forma que a gente possa compreender os diferentes tempos que estão sendo trabalhados na história. Tipo assim, eu vou trabalhar tal acontecimento lá atrás, mas eu tenho que entender um pouco de como tá aqui hoje. Então, tipo assim, trabalhar o antes com o agora, tudo junto, assim. A gente não pode só focar o ensino de história e conhecer coisas lá do passado e não conhecer a realidade do de agora. Então, a seleção de conteúdos, ela tem que visar isso, sabe? Trabalhar com o passado e com o presente. Continuando aqui, lá na BNCC está exposto que o ensino de história nunca se dará por acabado e pronto, pois relacionar o que acontece atualmente com o que aconteceu no passado é necessário para a compreensão de muitos movimentos e outras questões da nossa sociedade. Um exemplo disso é que não há como compreender o grande número de pessoas racistas no Brasil atualmente sem entender como se deu a colonização deste país, do Brasil, e sem saber pelo menos um pouquinho do que aconteceu na escravidão por aqui. Então, tipo assim, se eu quero falar hoje de um tema na minha aula de história que é o racismo, eu não posso chegar a falar assim, o racismo acontece hoje e as pessoas são racistas e são. Não, tipo assim, as coisas não são bem assim, né? Tipo assim, esse problema, o racismo, ela tem raízes, ela tem coisas do passado que fizeram o racismo ser tão grande hoje em dia. E a gente tem que conhecer sobre essas coisas. Então, vou estar trabalhando lá uma coisa do passado com uma coisa do agora. Continuando aqui. Segundo a BNCC, de ensino fundamental, a contextualização é uma tarefa imprescindível para o conhecimento histórico. Com base em níveis variados de exigência das operações mais simples às mais elaboradas, os alunos devem ser instigados a aprender a contextualizar. Saber localizar momentos e lugares específicos de um evento, de um discurso ou de um registro das atividades é uma tarefa fundamental para evitar atribuição de sentidos e significados não condizentes com uma determinada época, grupo social, comunidade ou território.
Continuando, segundo a BNCC do ensino médio, é necessário contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens estão situadas. Contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para apresentá-los. Tô lendo a mesma coisa, desculpa, gente. Na realidade, o lugar e tempo nos quais as aprendizagens estão situadas. Então, aqui na BNCC tá falando que dessa necessidade de contextualizar os conteúdos, né? Aí, pulando para o próximo slide. Embora na BNCC está explícito que saber contextualizar e trabalhar com temas relacionando passado e presente, que é necessário relacionar o passado e o presente, quando avaliamos seus conteúdos, isso pouco acontece. Muitos temas são abordados e vemos pouquíssimas vezes uma abordagem dele a partir dos dias atuais. Neste documento, do documento na BNCC, usa-se muito da cronologia dos fatos, mostra os anos nos quais aconteceram, porém muito soltos, não se sabe ao certo como um acontecimento histórico está ligado ao outro. Então, tipo assim, é uma coisa que vai despejando os conteúdos para as crianças, para os adolescentes, e eles, tipo assim, muitos ficam sem situar, sem saber o que é que veio antes, o que é que veio depois. E, tipo assim, não acontece essa coisa assim de você conhecer os fatos por ordens e conhecendo mesmo a história mesmo. Você só vai conhecer, não, um acontecimento, eu conheci esse e pronto. Aí eu conheço outro e pronto. Não tem aquela coisa, sabe, da fileirinha de acontecendo um atrás do outro. Continuando aqui. Seleção dos conteúdos do ensino médio. No ensino médio, os conteúdos da BNCC são organizados por área de conhecimento. Os de história está nos conteúdos de ciências sociais e humanas. É difícil até analisar se eles relacionam ou não passado e presente, pois apresentam o que deve ser passado aos alunos, porém não as matérias específicas. Ele, lá no ensino médio, apresenta os conteúdos, né? Tipo assim, não tem o de história certinho, entra lá no Ciências Humanas. E lá, tipo assim, fala do tema, mas não relaciona como ele vai ser tratado, assim, não. Aí, na minha análise, tipo assim, é até difícil falar se ele relaciona passado, presente, porque eu não entendi, assim, ao certo como aquele tema ia ser tratado dentro de sala de aula. Pulando aqui para os do ensino fundamental. Seleção dos conteúdos no ensino fundamental. No ensino fundamental é possível perceber que não se preocupam muito em relacionar passado e presente. Por exemplo, está exposto que irá trabalhar no ensino fundamental na história o papel da mulher na Grécia e em Roma. Aí, lá embaixo, como habilidade, tem assim: descrever e analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no mundo antigo e nas sociedades medievais. Aí me veio o questionamento, né? Por que não relacionar essa discussão com o papel social atual da mulher? Acho que, tipo assim, se trazesse essa discussão para a atualidade, seria mais fácil, né? Tipo assim, você contextualizar o papel da mulher hoje, o papel da mulher antigamente e tal, assim. E aqui na BNCC, não, trouxe essa coisa muito de vai ser assim e não trouxe nada da atualidade, como que é o papel social da mulher na atualidade, não. Aí tem outro momento ainda, né, a emergência, que como tema a ser trabalhado, a emergência do capitalismo. E logo embaixo, assim, como habilidade, aí tem escrito discutir as razões da passagem do mercantilismo para o capitalismo. Aí, tipo assim, vai discutir, aqui, pelo que eu entendi, vai discutir, está sendo proposta a discussão dessa passagem do mercantilismo para o capitalismo e só.
enquanto, na verdade, poderia, tipo assim, contextualizar isso muito, porque o capitalismo hoje é um tema, assim, né, extremamente importante e na atualidade muito forte. Então, eu senti, sim, essa falta. Então, diante disso tudo, né, gente, do que eu trouxe aqui, eu acho que essa seleção de conteúdos, ela tá acontecendo assim, embora na BNCC exponha muito que é necessário essa contextualização, a relacionalização do passado com o presente, isso não acontece muito, né? Não mostra muito assim essa contextualização em si nos temas. Foi isso que eu entendi, né, gente? E vamos abrir a roda de conversa aí, para as opiniões de cada um, né? E vamos continuar, viu? Tem mais coisa.